Vamos falar então um pouquinho de câncer de intestino, tá? Câncer de cólon, né? Cólon é aquela parte do intestino posterior, né? Que absorve o, a água, enfim, que vai fazer o bolo fecal final, tá? E forma as fezes no final. Então, o cólon, o câncer mais comum do cólon é o câncer da pele do cólon, que a gente chama de adenocarcinoma. Assim como a gente falou agora há pouco de câncer de estômago, que o mais comum é da pele do estômago, do intestino também é esse tipo de câncer, o câncer mais comum. Os fatores alimentares também estão relacionados, a gente já conversou anteriormente disso. Vamos falar então como a gente avalia qual o tipo da cirurgia e chance de cura, esse tipo de coisa, tá? Quando a gente identifica uma doença no intestino, a gente vai precisar fazer uma biópsia, primeiro, que é tirar um fragmento através da colonoscopia, tá? Para ver qual é o tipo da doença. Então, a colonoscopia é um exame que vai com uma câmera através do ânus, ela sobe o intestino, identifica onde está o tumor, é uma câmera flexível, obviamente, para poder se adaptar às curvaturas do intestino. Quando você observa onde está o tumor, ele tira um fragmento, aquele fragmento é levado para o laboratório de patologia e o patologista diz o que é, que tipo de câncer de intestino é aquilo, tá? Ou se é câncer ou não é câncer e se for câncer, que tipo. Em detectando esse tipo de câncer, a gente vai proceder a uma análise que se chama estadiamento, que é avaliar o tamanho da doença, porque daí a gente já consegue programar qual é o tratamento. Então, o estadiamento ele vai avaliar, primeiro, o tamanho do tumor e, principalmente, quanto que ele desce dentro da mucosa, quanto que ele desce dentro da parede do intestino, tá? Porque os vasos sanguíneos do intestino vêm de fora para dentro, tá? Então, quanto mais para dentro da parede do intestino, maior é a chance do câncer sair daquele lugar e ir para outro lugar à distância, porque ele vai em direção aos vasos sanguíneos e vasos linfáticos, que é por onde ele escapa, tá? Então, o tamanho do tumor para dentro do intestino não tem tanto significado. O que tem mais significado é quanto que ele desce dentro da parede do intestino, tá? Então, isso vai dar o tamanho que a gente chama de T, o tamanho do tumor, tá? Depois disso, a gente vai avaliar o N, que é o número de linfonodos. Tá? A gente vai olhar em volta do tumor através de exames de imagem, uma tomografia, por exemplo, ou um PET, quando o médico achar necessário. E a gente vai avaliar quantos linfonodos, se tem ou não linfonodos comprometidos, ou os gânglios de defesa comprometidos, e quantos eles são. Tá? E, posteriormente, então, a gente vai avaliar o M, que é se existe uma metástase à distância. Tá? Então, esse é o que a gente chama de TNM do tumor. T de tamanho do tumor, N de quantos linfonodos estão comprometidos, se estão ou não estão e quantos, e M se existe metástase à distância. Tá? Então, a partir disso, a gente vai determinar qual é o tipo de tratamento. Quando a gente tem um tumor que a gente chama de estadios iniciais, ele está apenas no intestino, ele não tem linfonodos comprometidos. Quando ele tem linfonodos comprometidos, a gente chama de localmente avançado, que é o estadio 3. Tá? E quando ele tem metástase à distância, a gente chama de estadio 4. Tá? Então, tumores até o estadio 3, a gente vai entrar sempre com a proposta curativa. Tá? Então, quando o tumor está restrito ao intestino, ou intestino e gânglios de defesa, a proposta do tratamento sempre vai ser tratar para curar aquela doença. E a gente vai usar cirurgia para tirar a doença e depois quimioterapia se necessário. A gente vai avaliar. Tá? Quando o tumor está em estadio 4, que é com metástase à distância, nem sempre a gente consegue tratar com intuito curativo. Tá? Tem vezes que a gente vai ter que tratar com quimioterapia antes para ver se consegue reduzir aquela doença e aí transformá-la numa doença com intuito curativo. E tem vezes quando a doença está muito espalhada que o intuito não é curar a doença, mas sim diminuir a doença, controlar os sintomas e manter ela parada ou reduzida pelo maior tempo possível. Esse é um tratamento crônico, um tratamento de longa data, que a gente vai usar a quimioterapia de maneira sequencial. Tá? Muita gente chama isso de tratamento de doença metastática, às vezes as pessoas chamam de tratamento de paliativo. Tá? Tem várias maneiras de identificar o tratamento da doença com metástase. Tá? Mas o importante é a gente saber que quando a doença está fora do intestino e fora dos linfonodos, na maioria das vezes vai ser tratamentos com remédios de maneira prolongada, de maneira sequencial, transformar aquela doença numa doença crônica, só que vai ter que ser sempre tratada. A gente não vai ter como curar a doença, tá? Vamos controlá-la. E hoje a gente consegue com medicamentos cada vez mais. Eventualmente a gente vai, tem metástase à distância, mas de repente o tumor tem um sangramento no intestino, ou ele dificulta a passagem do bolo alimentar, das fezes, aí a gente pode operar para resolver aquele problema local, tá? Mas não é uma cirurgia com o intuito de curar a doença, é uma cirurgia para controlar e melhorar a qualidade de vida, sabendo que a gente vai continuar o tratamento com medicamentos, tá? Então, quando você fala que existem linfonodos mesorretais, tem linfonodos, é o estadio 3 que a gente chama, tá? Vamos entrar para tratar com o intuito curativo nessa doença, retirando, né,
a doença, o intestino, todo o intestino onde está a doença e os linfonodos que vêm aderidos, tá? ao intestino.